Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar, por favor. Em alguns avisos antes, nós lembramos as regras de modéstia nos trajes, que as roupas devem cobrir os ombros e joelhos, e tudo entre os dois, e não devem ser justas, não devem ter decotes, elas devem ter mangas, e se há rendas que ficam entre as partes que devem estar cobertas, que elas tenham um forro visível. Também lembramos que saias e vestidos são roupas mais próprias das mulheres. Evitem-se também roupas informais, desenhos na Santa Missa. As roupas devem ser condizentes com o local e aquilo que se faz, o local que se vai e aquilo que se faz, e a missa, sendo o ato mais importante da vida humana, o culto público da Igreja para Deus, deve corresponder então, as roupas devem corresponder então à dignidade e à honra e à finalidade da Santa Missa. Os pais, sobretudo, procurem conduzir os filhos de modo a que eles evitem essas roupas informais demais, desenhos, estampas visíveis demais, marcas, etc. Lembramos também que aqui na capela, como sempre foi o costume, e ainda é em muitos lugares do mundo, os homens sentam separados das mulheres. Os homens do lado da epístola, as mulheres do lado do evangelho. Os casados podem sentar juntos, lógico, mas aqueles que não são casados, eles sentam separados. Homens do lado da epístola e as mulheres desse lado, do lado do evangelho. Continuamos alertando para que não se esqueçam dos erros da direita, além dos erros da esquerda. Essa direita que se desenvolve no Brasil e no mundo, essa direita que não tem o reinado social de Cristo como finalidade, essa direita eivada de liberalismo nos seus princípios, na sua moral, na sua política, no seu entendimento do ser humano e da sociedade, eivada de liberalismo quanto à família. Essa direita que tem uma visão muito errada e distorcida do que é uma verdadeira e boa liberdade, exaltando as liberdades individuais modernas quase absolutas e que foram condenadas pelos papas. Essa direita é ligada também muito a esoterismos e a teorias alheias ao catolicismo, tal como uma visão simbólica do mundo, astrologia, camadas da personalidade, formação do imaginário. Permaneçamos atentos e não compactuemos com o erro nem mesmo para combater outros erros supostamente maiores. Atenção às paixões políticas que nos cegam e que nos tornam fanáticos defensores de políticos e de suas posições. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Caríssimos, na epístola de hoje, São Paulo fala que a carne deseja contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E no final ele diz: os que são de Jesus Cristo crucificaram sua carne com seus vícios e seus desejos. E é por ocasião, então, dessa epístola, que nós vamos fazer algumas considerações de ordem dogmática, de doutrina sólida, católica, fundamentais para entender o que é um ser humano. Se alguém leva a sério isso que São Paulo disse, há grande motivo de inquietação. Porque se uma pessoa consegue penetrar com a inteligência na envergadura do que São Paulo está dizendo, isso significa que o ser humano é um ser que não tem paz interior. A matéria dele se inclina para certos desejos que não são as inclinações da inteligência e da vontade, da consciência moral e da inclinação que a vontade tem para o bem. Então, como lidar com isso? De que modo ver isso de maneira... Qual é o modo justo, equilibrado, adequado de ver isso? É sobre isso que nós vamos tratar, porque isso tem consequência na vida espiritual. E uma má compreensão disso aqui causa verdadeiras desgraças, verdadeiras catástrofes na condução de alguém sobre a sua vida espiritual, na visão como ela vê os outros, como ela se relaciona com Deus, com os outros, consigo mesmo. E eu peço então a máxima atenção para compreender isso aqui.
Não é difícil, mas como qualquer coisa diferente daquilo que estamos acostumados a ouvir, nós tendemos a ter uma certa resistência, como que diz, não, mas sempre me explicaram o contrário. Pois bem, então eu peço que, eu sei que é assim, porque eu pensava assim antes de entrar no seminário, né? E ainda que fosse de modo confuso, mas a gente aprende essas coisas por osmose, elas vão entrando em nós, porque são falhas de doutrina que se alastram pelo mundo, entre as pessoas, e isso dá verdadeiros problemas. E o pior de tudo é quando alguém parte daí para, por meio do estudo, cristalizar ainda mais a visão errada que tinha de maneira vaga lá no começo, e agora ela tem uma visão errada de maneira erudita. Então, muitos, provavelmente, aliás, eu acho que é certo isso, começaram a perceber durante esse sermão, mas sempre me explicaram diferente, sempre me fizeram ver o contrário. Está errado. A doutrina católica é o que segue agora. E ela é capital para que nós não tenhamos uma vida espiritual verdadeiramente catastrófica. São Tomás, além da sua Suma Teológica, escreveu um monte de outras coisas. Dentre essas outras obras que ele escreveu, existe uma obra que é chamada por nós de Quodlibetais. Em latim, quodlibet quer dizer o que quer que seja, ou mais ou menos qualquer coisa. Por que esse título? Porque nas universidades medievais, os professores tinham sessões de discussão filosófica e doutrinária. 2 professores, diante da universidade, recebiam uma questão para responder. Essa questão era colocada na hora. E podia ser sobre qualquer coisa, quodlibet, qualquer coisa. O professor, então, tinha que saber responder e defender a sua tese filosófica, dogmática, moral, diante da universidade. Havia um embate entre os professores, um embate intelectual. Aconteceu de ter gente que perdeu a cabeça, ficou bravo. São Tomás interrompeu na hora a exposição dele e disse, não tem como ter uma procura racional, justa pela verdade desse jeito. De longe, de todos os professores universitários da Idade Média, São Tomás foi aquele que mais respondeu questões assim. De longe, de longe. E numa dessas questões, ele trata das relações no ser humano, em nós, da nossa alma com a matéria a qual ela está unida. E ele diz o seguinte, eu peço bastante atenção, isso aqui é fantástico. Uma vez que o ser humano, que o homem, é um ente, é um ser especial, já vamos ver por quê. Na medida em que ele é composto de corpo e espírito, ele tem uma alma imaterial, imortal, uma vez criada, agora ela nunca mais vai deixar de existir. Ela compreende a verdade por meio da abstração, ela separa a matéria e concebe conceitos, e faz enunciados universais. Os triângulos têm 3 lados, a soma dos seus ângulos internos dá 180 graus. Qual é a dimensão desses lados desse triângulo, desses ângulos? Onde ele está escrito? Com uma varinha de madeira na areia da praia? Ou numa lousa na escola São Francisco de Sales, às 8 da manhã, na segunda-feira? Nem uma coisa nem outra. Esse triângulo não existe. Esse triângulo é imaterial. Esse triângulo é um conceito na minha mente. Ele não existe, ele não tem existência real fora de mim. Ele não tem cor, ele não tem dimensões exatas, ele é uma abstração. Isso é a alma humana. A alma humana, ela deseja coisas imateriais. Eu não posso chegar no mercado e falar assim, me vê 2,5 kg de humildade, por favor. Não tem matéria. É imaterial. Me vê 1,5 litro de honra, de paz no mundo, de justiça social. A vontade, ela é uma capacidade de desejar bens imateriais. Em vista deles, pode ser que eu me debruce sobre a posse de algo concreto, na esperança de adquirir algo imaterial. Felicidade, justiça, honestidade, virtude. Mas a nossa inteligência, a nossa vontade, que está na nossa alma imaterial, se debruçam sobre coisas imateriais, que não têm matéria. Ora, essa alma está unida à matéria.
O ser humano é um ser muito especial. E São Tomás continua. Um ser que tem capacidades de ação muito diversas. Como eu acabei de dizer, a inteligência que se inclina, que se satisfaz com o conhecimento de verdades abstratas e materiais. Com a vontade que se inclina a bens imateriais. Mas nós temos essa alma unida a um corpo que se inclina ao mesmo tempo a coisas materiais, por meio dos 5 sentidos. Bolo de chocolate, dinheiro, elogios nos ouvidos, coisas agradáveis, música. E agora vem uma expressão de São Tomás que é absolutamente fantástica. Ora, então, nada de espantoso, sublinhem na mente de vocês, nada de espantoso, se de acordo com essas diversas capacidades, ele se move a coisas opostas. O ser humano é um ser bastante curioso. O ser humano, ele tem uma quantidade de capacidades de ação que são decorrentes dele ter uma alma imaterial unida à matéria, que se inclinam a coisas opostas. O ser humano tem os 5 sentidos. Primeiro, ele tem a capacidade de comer, de nutrição. Ela serve para repor a matéria perdida. É para isso que serve a alimentação, para repor a matéria perdida. Uma vez que a gente se nutre de maneira conveniente e repôs a matéria perdida, durante uma certa fase da vida, o excesso de matéria realiza uma segunda função, a de crescimento, de amadurecimento, em que as crianças vão caminhando para a vida adulta. Isso se faz, lógico, com a ingestão de excesso de matéria, senão a pessoa não cresce. E uma vez que a pessoa chegou até o pleno desenvolvimento dela, ela tem uma capacidade que aparece nela de geração. Ela é capaz de gerar filhos, gerar seres iguais a ela. Quando a gente é capaz de gerar seres iguais a nós chegamos na perfeição do nosso desenvolvimento. Coisa curiosa, isso também acontece na vida espiritual. O bispo tem a perfeição do sacramento da ordem. Ele é capaz de fazer outros padres e outros bispos. Então nós temos capacidade de alimento, de nutrição, crescimento, geração. Depois nós temos capacidade de se locomover por conta própria. Depois nós temos 5 sentidos externos: visão, audição, olfato, paladar, tato. Depois nós temos 4 sentidos internos. Nós temos uma capacidade de juntar as informações que chegam para os sentidos e constituir uma imagem só. Quando eu tenho um cubinho de açúcar, a cor branca chega pelos olhos, a textura áspera chega pelo tato, o gosto doce chega pelo paladar, o cheiro próprio do açúcar chega pelo olfato. Cada um chega por uma via diferente. É tão diferente que, se eu sou cego, eu não vou conseguir ver a cor do açúcar pondo a mão ou colocando na língua. Eu não vejo cor mais. Não tem, só tem uma via para ver a cor. Também só tem uma via para ver para sentir o cheiro ou o gosto. De modo que as informações sensíveis elas vão chegando por vias diferentes de maneira independente. Eu tenho uma capacidade de juntar tudo isso numa imagem só na minha mente. Então eu veria essas qualidades sensíveis vagando de maneira separada na minha mente. Isso eu chamo de senso comum. Depois eu tenho a imaginação, que representa imagens. A memória que guarda as imagens sob a noção de que é coisa passada. E eu tenho o instinto. Depois tenho minha inteligência e minha vontade. E se nós somarmos tudo isso, crescimento, nutrição, crescimento e geração, 3, mais locomoção, 4, mais 5 sentidos externos, 9, mais 4 internos, 13, mais inteligência e vontade, 15. 15 capacidades de ação. Isso precisa funcionar uma engenharia perfeita. Isso tudo precisa estar bem equilibrado. E nós sabemos como essa listagem é bastante ainda inicial. A imaginação pode ser bem complexa. A memória, a inteligência, a vontade, os afetos, esqueci os 11 afetos. Nós temos 11 paixões. Soma-se aí a 14 ou 15 capacidades de ação, mais 11 paixões. 26, 27 capacidades de ação. Mais ou menos isso. Enfim, como o ser humano é complexo,
como as paixões são complexas, e tudo isso são engrenagens, quase 30 engrenagens, que tem que girar em harmonia. Do contrário, o ser humano faz bobagem. Como diz São Tomás, nada de espantoso que elas se inclinem a coisas opostas. E essa compreensão que São Tomás tem de como o ser humano funciona é capital para entender o que São Paulo fala aqui. A carne deseja contra o espírito, a alma. E o espírito contra a carne. E os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com seus vícios e seus desejos. Pois bem, primeiro ponto desse sermão, o ser humano é constituído, porque ele é uma alma imaterial unida à matéria, de quase umas 3 dezenas de atos, que são de uma grande complexidade, e tudo isso precisa funcionar em harmonia, como mais ou menos 30 engrenagens, cada uma diferente, mas conectadas entre si, para fazer a maquinaria toda funcionar de maneira equilibrada. E para a maquinaria não produzir coisas defeituosas, ou não quebrar. E existem erros com relação a essa visão do ser humano. O primeiro erro consiste em, uma vez que nós constatamos isso, de acreditar que essa inclinação de diversas capacidades de ação, cada uma para o seu interesse, que isso sempre, num primeiro momento, se inclina ao pecado. De que depois do pecado de Adão e Eva, de que nossos atos primeiros, em qualquer situação, nossos primeiros movimentos, nossos primeiros afetos, nossa primeira imaginação, se inclina ao pecado. Que loucura! Que se inclina ao mal, que se inclina ao erro. Que absurdo! Então, uma mãe que por reflexo acude o filho, é pecado? Uma pessoa que vê alguém passando mal na rua e tem o reflexo de acudir, é pecado isso? A pessoa que, ao ler alguma coisa e ela tem dúvida, o primeiro movimento dela é sanar essa dúvida, isso é pecado? Uma visão assim de que, após o pecado original, todos os primeiros impulsos, as primeiras inclinações, os primeiros movimentos do ser humano são inclinados ao pecado, ao mal e ao erro, causa verdadeiras desgraças na vida espiritual das pessoas. Vocês imaginem como é que essas pessoas se veem, como é que elas veem os outros e como é que elas se relacionam com Deus. Definitivamente não. Esse tipo de visão causa verdadeiras catástrofes na vida espiritual das pessoas. Uma visão errada do que é o ser humano depois do pecado original. Uma visão que diz que depois do pecado de Adão e Eva, a natureza humana foi estragada. Como o vinho que vira vinagre. Como o leite que azeda. E não é mais leite, é outra coisa. Não é mais vinho, é vinagre. Como se a natureza humana atual agora, nossa, não fosse a mesma natureza humana de Adão e Eva, antes do pecado original. Que loucura! Isso não existe. Imagina. A natureza humana nossa é exatamente a mesma de Adão e Eva. Mas o pecado original teve consequências em nós. Nós temos uma inclinação para a verdade, é óbvio. Quando alguém nos conta uma história que não faz sentido, nossa inteligência fica bastante incomodada. É uma inclinação natural da inteligência. É uma disposição, uma espécie de peso. Ela tende à verdade. E como diz São Tomás e Aristóteles, o autor da natureza humana, ou a natureza, enfim, colocou essa inclinação no ser humano, porque senão o ser humano não se moveria a conhecer a verdade. Uma coisa é ter a capacidade de conhecer a verdade. Agora, se ela não tem uma inclinação para isso, ela não se move. Ela fica lá. A nossa inteligência não só é uma capacidade de conhecer a verdade, como ela tem uma inclinação para fazer isso. Uma espécie de inquietação natural, de peso, para se inclinar a conhecer a verdade. E se alguém nos conta uma história que não está bem contada, nossa inteligência não fica satisfeita. Ela vai atrás averiguar isso aí.
As pessoas têm uma inclinação para o bem. É óbvio. Basta ver que a maioria dos atos das pessoas, elas podem ser pessoas que têm bastante problemas morais. Mas elas, no geral, elas tendem a buscar o bem. Elas ficam indignadas quando alguém faz um ato ruim contra elas. É uma inclinação natural nossa. Porém, a realização de atos para conhecer a verdade, a serenidade da inteligência para aderir a essa verdade, para vê-la com lucidez, com clareza, isso foi machucado por causa do pecado original. É como um braço, a pessoa continua com o braço, mas dói para mexer. E os atos saem com dificuldade. É assim que o ser humano é depois do pecado original. Sem contar as tentações que os demônios fazem contra nós, que vem agravar a nossa situação. Mas imaginar que necessariamente qualquer primeiro movimento, qualquer primeira inclinação da inteligência, da vontade, dos afetos é inclinado ao pecado, causa verdadeiros desgraças na vida espiritual. Porque, como diz São Tomás, esta luta não deve ser vista como sendo uma coisa essencial do ser humano. Cada uma das nossas capacidades de ação, dessas quase 3 dezenas de capacidades que eu listei, de atos que nós podemos fazer, de capacidades de ação, busca seu objeto próprio. A inteligência busca a verdade, a vontade busca o bem, os olhos buscam ver, o paladar busca sentir o gosto das coisas e por aí vai. Que exista um confronto, uma incompatibilidade, um choque entre interesses privados, interesses próprios de cada uma dessas capacidades, isso vai haver. Mas não é uma coisa essencial a nós, como se o ser humano fosse um ser em constante luta, rasgado no meio. Tudo que ele faz é necessariamente um motivo assim de perturbação nele. Ele não consegue ter nenhuma paz, não. Quantas vezes aquilo que nós olhamos de fato corresponde a uma coisa que a minha inteligência aprova desde o começo, que a minha vontade busca como um bem real, conforme a lei moral. Quantas vezes meus afetos são justos e compatíveis com a situação e, portanto, virtuosos. Dizia um padre no seminário: mas vocês nunca cheguem no velório e ao lado da viúva, em prantos pelo falecimento do marido, não deem um tapinha nas costas dela e falem: senhora, não precisa se preocupar que ele está no céu. Não é razoável isso. É justo ela estar triste. Essa tristeza não é pecado. O marido morreu, a esposa morreu, a primeira inclinação é de ficar triste. Isso é pecado? Que loucura. A pessoa passou no vestibular, a primeira inclinação é de ficar feliz. Isso é pecado? Pois bem, cada uma das nossas capacidades de ação busca seu ato próprio. Mas como cada uma busca seu ato próprio, sem reflexão, em muitas das nossas capacidades, os nossos afetos não refletem. Nossa memória por si só não reflete. Meus sentidos não refletem por si só. Minha inteligência precisa fazer isso por tudo. Então minha inteligência vai constatar que muitas vezes cada uma das minhas capacidades de ação vai para um lado, e se eu não colocar freios a isso, é o caos dentro de mim. Como numa família, em que cada filho pede uma coisa, no caixa do supermercado, diante daquelas coisas que estão ali do lado do caixa, e a mãe precisa refletir por todos. E sob o império, colocar todos em ordem. Porque senão, é o caos. Nossa inteligência e nossa vontade devem fazer exatamente a mesma coisa com todas essas engrenagens que nós listamos aqui, para que o ser humano tenha uma perfeita harmonia. Muitas vezes, um certo tanto de vezes, lógico, as primeiras inclinações nossas vão confluir para o bem, são coisas ordenadas, mas muitas vezes não, vai depender de cada caso. Quem tem que colocar ordem nisso é nossa inteligência e nossa vontade. E isso é uma visão adequada do ser humano. O ser humano que tem
dezenas de capacidades de ação, de atos possíveis, porque ele é uma alma imaterial unida à matéria. De que cada uma dessas capacidades de ação faz seu ato próprio, busca seu objeto próprio. Mas cada uma delas, salvo a inteligência, não refletem no que fazem, não refletem ao que se inclinam. Nossa inteligência precisa fazer isso. É por isso que São Paulo diz que a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. O que é necessário fazer então? Os que são de Jesus Cristo crucificaram sua carne com seus vícios e seus desejos. E aqui então vem a parte prática dessa teoria. Essa afirmação de São Tomás, que acabamos de ler, uma vez que o ser humano é um ser muito especial, composto de carne, de matéria e de espírito, de corpo e de alma, nada de espantoso que ele se incline a coisas opostas. Ou seja, isso pode acontecer. Não é essencial a nós que haja sempre uma luta entre os olhos e a inteligência. Muitas vezes elas confluem, desde o começo, mas muitas vezes não. Nada de espantoso que isso aconteça. Às vezes, e muitas vezes. Pois bem, é necessário então tirar as consequências disso. Porque isso que São Tomás fala nos permite saber o que é viver como ser humano. Quem reflete sobre isso que acabamos de dizer se dá conta de que, portanto, ser humano não é fácil. Se é necessário equilibrar, ajustar quase 30 engrenagens girando dentro de mim, cada uma, se for deixada a si só do seu jeito, é necessário unificar tudo isso. Então, de fato, Jó tem razão. A vida do homem sobre a terra é um combate. Mas sem parar. Acho que só quando a gente dorme. Porque assim que a gente abre o olho, no primeiro instante que a gente acorda, o combate começa. A vida do ser humano sobre a terra é um constante esforço para essa maquinaria toda estar muito bem regulada. E quem já teve experiência de talvez afinar piano, cravo, né, sabe que é difícil. Você afina a corda, depois você passa para a próxima, enquanto isso a corda que você acabou de afinar, ela é nova, então ela começa a desafinar de novo, porque ela tem uma certa tensão, né? Começa a voltar. E a tensão que você coloca nas outras cordas mexe na estrutura de madeira, isso afeta a afinação anterior. Demora horas para você afinar um cravo. Dezenas de cordas. O ser humano demora a vida inteira. É todo dia. Ser humano é isso. Ser humano é isso. E uma expressão que eu citei aqui de São Tomás, que eu gostei, eu pedi que sublinhassem na mente de vocês, é a chave para encarar isso com grande sabedoria. Nada de espantoso. Nada de espantoso. São Tomás, sem dúvida alguma, era alguém que, diante de toda essa maquinaria interior dele, compreendendo a complexidade de tudo isso, como é penoso ajustar tudo isso, para que as nossas obras não saiam com defeito, e para que nós não tenhamos problemas de equilíbrio, e aqui eu falo em primeira ordem psicológico, né? Comportamental e moral. Ele vivia esse ajustamento constante que é a vida de um ser humano sobre ele mesmo, com grande serenidade. Nada de espantoso. Padre, passam tentações horríveis na minha imaginação. Filho, nada de espantoso. Padre, mas é horrível. Nada de espantoso. O pecado está na vontade. Se você não consentiu, não tem pecado. Padre, mas eu tenho movimentos de indignação contra pessoas que eu amo muito, mas ali naquela hora apareceu um primeiro movimento de indignação. Filho, nada de espantoso. Padre, mas eu tenho que lutar muito para ter temperança para beber. Nada de espantoso. A vida do ser humano é assim. Nada de espantoso. Tudo isso é consequência da nossa alma unida à matéria. Quase 3 dezenas de engrenagens complexas, girando cada uma ao seu modo, tendo que ser bem ajustadas. Isso é um trabalho para a vida inteira.
Isso tem que funcionar. Tem que ajustar. Padre, como é que eu faço isso? Os que são de Jesus Cristo crucificaram-se com seus vícios e suas concupiscências. Existe um capítulo de teologia católica que é a da mortificação. Mortificar-se significa não deixar que essas engrenagens tenham vida própria. Elas devem estar mortas. Mortas não no sentido de que elas não fazem mais nada. Não. Elas não têm mais vida própria. O meu olho não olha para alguma coisa sem eu deixar. Caríssimos, isso dá para fazer. Não amanhã, mas chega uma hora que dá para fazer. A minha dor no joelho, quando eu rezo de joelhos, eu não estou assim, realmente mal, indisposto, preciso sentar. Aquela dor de joelho, eu consigo aguentar. Aquele tédio quando eu vou rezar, isso tem que ser dominado. Há muitas vezes que nós já dissemos que a educação dos filhos consiste num adestramento racional. Isso não é metafórico. E lógico que isso se aplica a nós. Por que isso se aplica a nós e por que se aplica aos nossos filhos? Porque se o ser humano é um animal racional, isso é o que o ser humano é, a consequência prática disso, mas assim é claro como água, é de que a educação consiste num adestramento racional. Os animais são adestrados. Se esse animal é racional, ele é adestrado baseado em razões. Isso vale para os filhos, isso vale para nós. Se eu sou padre, isso vale para os fiéis, vale para o padre e eu. A nossa vida consiste num constante adestramento racional. Isso não se faz sem mortificação, sem fazer com que os nossos sentidos e as nossas outras capacidades de ação, nossos afetos, nossa imaginação, nossa memória, nossos instintos, deixem de ter vida própria. Eles não podem fazer as coisas sem eu ter dado o meu aval. É possível andar na rua e o olho não olhar para coisa que eu não quero olhar, mas sem a menor dúvida. É possível sentir dor e dominar isso aí. Lógico que isso se vê inclusive em outras religiões. Aquelas pessoas na religião hindu, budista, muçulmana, que fazem mortificações assim, fisicamente árduas e que dominam a dor, que dominam os sentidos, dominam a fome, dominam a sede. Eles estão na religião errada. Se eles não se converterem, eles vão para o inferno tendo dominado o corpo deles. Mas daí se vê que qualquer religião vê como uma coisa óbvia que não é possível ter vida espiritual, ainda que eles acham que a vida espiritual deles seja certa, vai estar errado. Não é possível ter nenhuma vida espiritual se você não se domina. Se dominar é a lição número 1 da vida católica. Aqueles que são Jesus Cristo crucificaram seu corpo com suas paixões e seus desejos, seus vícios e seus desejos. Isso é a vida normal nossa. Consiste no constante adestramento racional nosso, no constante regulamento dessa nossa maquinaria. Aí é possível ser católico. Nossos filhos e nós. Isso é uma vida católica. Portanto, coragem. Quando a gente fala coragem, sem parar, é exatamente isso. É para animar todos nós em primeiro lugar, vocês depois, porque é um trabalho árduo. É para a vida inteira, o tempo inteiro, desde que abre o olho de manhã até fechar os olhos na hora de dormir. É uma regulação constante dessa engrenagem. Ela sofre interferência externa, desregulagens acontecem. Mesmo que não sofresse interferência externa, a matéria por si só, ela não é eterna, ela não é incontrolável, ela não é mutável, ela vai tendo defasagens. Ainda que nós não tivéssemos tentações do demônio, nós por nós mesmos já nos bastamos para começarmos a sofrer desregulagens. A matéria não é incorruptível, ela não é estável. É necessário um constante
uma constante regulação sobre nós. Isso se faz pela mortificação. Tem que se dominar. Coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.